Oi, pessoal, eu sou Jéssica Alves Maurício, aluna cursista do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Estou aqui para um bate-papo com o psicólogo Gilead Maurício a respeito dos processos psicológicos superiores. Eu sou Gilead Maurício, estou aqui na minha casa aqui em Natal, na sala, e não sou branco, sou pardo. Aqui em Natal eu sou branco, em Santa Catarina, onde eu moro também, lá eu sou considerado moreno. Quando alguém me descreve lá, diz que eu sou moreno. Aqui em Natal eu sou branco. Então, no meio termo eu sou pardo. E estamos aqui para bater esse papo sobre esse assunto. Então vamos lá, como os processos psicológicos superiores, como a atenção e a memória, podem influenciar a inclusão de pessoas com diferentes habilidades? Então, esse processo psicológico, na universidade, por exemplo, no curso de psicologia, você vai ter 2 semestres para estudar processo psicológico básico, né? Você tem 2 semestres, porque são assuntos bem complexos. E não é complicado, ele é complexo, ele envolve muita coisa. Quando se pensa em atenção e memória no ensino, para a inclusão de pessoas, eu acho que o grande desafio, primeiro, é fazer os professores entenderem um pouco de neurociência. Fazer os professores entenderem os processos psicológicos básicos. Se o professor não entende, eu acho que vai ser meio que, sabe aquele carro patinando na neve, um pneu sem corrente, pneu liso, não sai do lugar. Porque são assuntos tão complexos que o Eric Kandel, ele ganhou o Nobel de Fisiologia, no Nobel de Medicina, em 2000, no estudo dele sobre memória. Então, assim, não é um assunto fácil. Nós estamos falando de ano 2000. Até lá, esses processos eram meio que ignorados, porque, apesar de se estudar, mas a neurociência vem revolucionando o planeta, né? Eu falo que existe a humanidade, ela tem um marco, são as neurociências. Antes da neurociência e depois da neurociência. Não dá para a gente pensar em inclusão de pessoas, crianças no sistema de educação, se não entendermos de neurociência. É básico. Assim, se eu sou um diretor de escola, se eu sou um secretário de educação, vai iniciar o ano, vai selecionar professor. Vai selecionar professor, eu vou querer saber o que ele entende de neurociência, o que ele entende de neurobiologia, o que ele entende de sistema nervoso central, autônomo, simpático, parasimpático. Se ele não entender, nós vamos ter que sentar com os professores, explicar para eles como é que funciona isso. Ele precisa entender isso ali. Como é que a memória ela não é uma coisa estanque. Sabe? Eu vou ensinar alguma coisa, a criança vai memorizar, eu vou usar uma técnica que se a pessoa tem tal deficiência, eu usar essa técnica ou aquela, ela vai aprender. Não vai. Não vai. Infelizmente a notícia não é boa. Não vai. Depende muito da pessoa. Mais ainda quando ela tem uma deficiência. Eu estou falando de crianças que em tese têm um córtex pré-frontal que está se desenvolvendo bem. Tá? O córtex pré-frontal, que é a última parte do nosso córtex a desenvolver, ele leva 25 anos para estar completamente melinizado. 25. Então, se tem uma criança de 5 anos, cara, ela está com 1/5 ainda do seu córtex desenvolvido. Assim, cara, ela não é um adulto, sabe? Ela não é um incapaz, ela é simplesmente um ser humano que está em desenvolvimento do cérebro, na 5ª parte do cérebro, se ela tiver 5 anos. Eles são 25 anos em média para desenvolver. E aí você precisa entender essa parte da neurobiologia, entender quanto tempo leva, em que estágio de desenvolvimento frontocortical ela está. E além de tudo, se ela tiver com tudo certinho, cara, tudo certo, aí você precisa ver o ambiente em que ela vive, porque hoje sabe-se muito bem que genética combina com ambiente, né? Você precisa de ambiente, só genética não vai resolver, você precisa de ambiente. Então a criança tem um ambiente favorável ao aprendizado, à memória, ela tem um ambiente favorável à atenção. Sabe-se muito bem hoje que a alimentação é importantíssima por causa de neurotransmissores, é meio básico, claro. Quanto mais você estuda, mais fácil as coisas ficam, né? Se você não entender a formação de neurotransmissores no nosso cérebro, cara,
você vai estar querendo que a criança tenha atenção e ela simplesmente nem olha para você. Dependendo do tipo de autismo da criança, ela não tem área de reconhecimento de face ativada. Então ela não olha para o teu olho. Então o professor vai estar querendo que a criança que tem um certo grau de autismo olhe para o olho dela para comunicar que está prestando atenção. E a criança simplesmente não olha no olho, porque a área de reconhecimento de face está desativada. Então ela olha para qualquer parte do corpo da professora ou do professor. Olha, enquanto o professor fala, está olhando na parede. Mas não quer dizer que ele não está prestando atenção. Entende? E às vezes o professor não sabe disso, que eu acho meio básico. É básico. Para quem estuda neurociência, isso é básico. O problema é que a galera não estuda, né? E aí fica querendo que as crianças tenham atenção ao olhar no olho. Então, se tem autismo, o professor precisa saber dessas coisas. Né? O professor precisa entender disso. O professor precisa entender de ambiente que a criança vive. É um lar desajustado? As crianças, imagina o professor tem 10 alunos na sala de aula. Tem salas que tem mais, né? Tem salas que tem mais de 10 alunos. Imagina uma sala de aula com 20 alunos. Gente, é quase, se tiver a criança com algum tipo de deficiência, uma sala de 20 alunos, tá boa, não vai rolar. Não vai rolar. E eu vejo que esse preparo, o professor, ele é o grande protagonista da sala, né? E eu estava falando que um secretário de educação, um diretor, eu sei que é difícil, numa rede pública, por exemplo, mas cara, vai entrar, vai começar o ano, chama essa galera, você sabe, você entende disso, você entende a dinâmica da sociedade onde você está, você sabe o desnível social, ou que de repente tem um aluno que mora numa casa que é num beco, numa favela, que falta infraestrutura, que ele dorme no calor, temperatura, só a questão da temperatura, você tem um comprometimento, né, do aprendizado, porque a temperatura que a criança está é muito ruim, é muito alta, por exemplo, muito calor. O outro tem uma condição melhor para dormir, então ele chega da escola com uma boa alimentação, depois de uma boa noite de sono, com um lar ajustadinho. Cara, a capacidade de memorização dele, mesmo com algum tipo de lesão de córtex, é muito maior do que a outra que está vindo num lar desajustado, que acordou ouvindo grito, briga, alguém se matando, sabe? Comeu uma comida, carboidrato simples, produto químico. Assim, o professor entende disso. E isso assim não é o fim do mundo, cara. Eu não estou falando assim de coisas básicas, não estou falando de coisas muito complicadas não. Que antes de começar o ano letivo, ou pelo menos a cada 2 meses, uma aula, um neurocientista junto com os professores, e dá uma aula sobre isso, gente, reforça, vai dando uns toques ali e o professor pega o básico, para não ficar cometendo essas pataquadas. De professor achando que os alunos são todos iguais, ou então que aquele lá tem uma deficiência e ele não vai aprender nada, que não entende nada. É bem complexa a questão. Nós estamos falando de memória e atenção, 2 processos psicológicos básicos. Só nisso ali a gente leva um tempo, para que as pessoas possam entender como é que funciona. Aí a desigualdade social, dentro do teu bairro ali onde você está, o professor precisa entender, para tornar a coisa minimamente injusta, né? Para tornar a experiência da criança em sala de aula minimamente injusta, sabe? Porque a desigualdade é muito forte. Existe alguma estratégia que a gente possa utilizar para estimular os processos psicológicos superiores? Cara, assim, ó, primeiro o ambiente que ele já vive. Tá? Segundo, o ambiente da escola. Porque hoje sabe que genética e ambiente tem tudo a ver. Então, uma escola onde não tem natureza, por exemplo, é meio básico, eu sempre falo coisa meio básica, livros são básicos. Cara, A Última Criança da Natureza, do Richard Louv, que é um jornalista, escreve sobre neurociência, sobre criança, né, desenvolvimento de criança. É muito, muito legal. Quase que um Piaget moderno. Esse cara, ele vai falar sobre a importância da natureza para a criança, para o desenvolvimento da criança. Como a criança da natureza, ela modifica a capacidade dela de prestar atenção, de memorizar, de usar as suas habilidades. Então a criança na natureza é fundamental. A escola tem área verde? Se a escola não tem área verde, uma estratégia é tirar as crianças da sala de aula e levar para áreas verdes. A cidade tem? Leva. Tira mais a criança da sala de aula, do ambiente artificial, e vai para o ambiente de área verde, de natureza. É muito bom. Agora a gente vai encerrar porque não temos mais tempo. Mas o assunto ainda tem muito pano para manga. Obrigada.